Som. Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui, pelo privilégio que temos de ouvir a palavra do Senhor, o privilégio que temos de louvar ao Senhor e agradecemos a Deus por essa oportunidade que nós temos. Estamos aqui na quarta-feira, também em casa, aqueles que podem estar acompanhando e valorizando esse momento de oração e de buscar a Deus e bendizê-lo. Sobre isso, eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor no livro de Salmo, o Salmo de número 103. Salmo de número 103. A última vez que estive aqui, eu estive compartilhando o Salmo de 100, e agora, então, a intenção, eu estava conversando com o pastor hoje, se der certo essa ideia, a gente vai até o final do ano meditando nos Salmos nas quartas-feiras, e a partir de janeiro, a partir do ano que vem, a gente desenvolve uma outra temática, não é? Mas até dezembro, então, a gente vai estar compartilhando ainda algumas meditações no livro de Salmo, que tem sido enriquecedor, uma bênção. Nós podemos estar estudando, meditando nesse texto da palavra do Senhor. Salmo número 103 diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Ó Senhor, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim nessa noite, bendiga ao teu santo nome, Senhor. Usa, ó Pai, o teu servo segundo a tua misericórdia, porque o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo, sabe que a minha estrutura é pó, e da minha fragilidade aqui, e dos meus pecados. Ó Deus, tu conheces aqueles que estão ouvindo a tua palavra nessa noite, conheces cada um, e tu és Deus digno de toda glória, de todo louvor e toda honra, porque tu és Deus que perdoa a iniquidade, tu és Deus que livra da morte, tu és Deus que sara a enfermidade, tu és Deus exaltado e glorificado pelas miríades e miríades de anjos. Tu és o Senhor exaltado em toda a história
da humanidade, que é a história da redenção, ó Deus, e por isso nós te bendizemos. Ajuda-nos nessa noite, na nossa limitação e na nossa fraqueza, a contemplarmos as maravilhas da Tua Palavra, sermos, ó Deus, renovados em espírito e, ó Deus, ensinados por Ti. Fala, Senhor, através da minha boca, é nisso que eu creio no zelo que tens pela Tua Palavra e no amor que tens pelo Teu povo, e eu te louvo, Senhor, por esse privilégio. Abençoa aonde a Tua Palavra chegar, através dessa mensagem ou através de onde o Teu povo está reunido nessa noite, em busca de Tua presença e de conhecer mais de Ti. Leva-nos à adoração e à contemplação de Ti, Senhor, é que nós te oramos em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus. Amém. Queridos, esse salmo é um salmo que ele do Salmo 103 ao Salmo 106, nós vamos estar encerrando o 4º livro de Salmos. Já falei para os irmãos que o Saltério ele tem uma divisão em 5 livros, e esse 4º livro ele agora principia a sua conclusão, e por isso os salmos eles vão ser um pouco parecidos aqui na temática de exaltação, de adoração ao Senhor. Pode ver que o 103 começa dessa forma: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que a mim bendiga ao seu santo nome. O 104 vai nesse mesmo tom: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu. 105, rendei graças ao Senhor. 106, aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então é uma conclusão digna desse livro de Salmo aqui, desse 4º livro de Salmo. Alguns dizem que ele fazia parte de uma salmodia própria, em que o povo de Israel ele separava, os judeus separavam alguns salmos aí a partir do Salmo 100, 101 até o Salmo 110, esses salmos de louvor e adoração. Nós sabemos que foi Davi que escreveu esse salmo, mas não sabemos exatamente qual a ocasião, quando isso aconteceu, nem onde, mas ele, perceba, e eu chamo a atenção, para quando você estiver lendo a Bíblia, especialmente na revista atualizada, você vai ver que os parágrafos do texto, eles estão separados por uma letra em negrito, normalmente. E esse salmo é como se ele tivesse, então, 4 parágrafos, 4 estrofes. Isso nos ajuda a entender um pouco do sentido que o autor queria dar ao que ele escreveu. Mas a ideia central ficou bem clara do começo ao fim. O salmista está bendizendo o nome do Senhor, e isso é reafirmado várias vezes. Eu gosto da ideia de pensar, e eu ouvi isso de um pastor, John McAllister, ele falando sobre esse salmo. Ele fala que é como se nesse hino houvesse um solo inicial, porque as primeiras palavras são dirigidas ao próprio salmista: bendize a minha alma ao Senhor, e depois é como se ele chamasse o coral para cantar, porque ele vai começar a falar de mais pessoas aí, a partir do verso 6 em diante. O Senhor faz justiça, julga todos os oprimidos, vai falar do caminho que manifestou a Moisés e ao povo de Israel, e depois ele chama a igreja. O salmo o salmo, a poesia, ele vai crescendo na participação de pessoas para bendizer o nome do Senhor. Começa com o salmista, depois mais pessoas, depois toda a congregação, até o ponto que o último parágrafo vai tratar da glorificação do nome do Senhor, de bendizer o nome do Senhor por toda a criação, não só as pessoas, o povo de Israel, não só a sociedade, nem só a humanidade, mas todas as coisas criadas, inclusive os anjos e as hostes celestiais, os exércitos de anjos, louvem o nome do Senhor. Então a gente vai seguir essa ideia dessa crescente aqui, primeiro dizendo que bem dizer ao Senhor, falar bem, dizer o bem do Senhor, falar bem dizer ao Senhor, deve ser um compromisso pessoal
pessoal nosso. Do versículo 1 ao versículo 5, a gente vai ver esse caráter pessoal na hora em que o salmista ele faz o que é chamado na literatura de solilóquio. E aprenda essa aí. Aprendi hoje, estudando, meditando esse salmo. O solilóquio é quando você fala para você mesmo. Numa peça de teatro, você tem um monólogo em que você sozinho ali vai desenvolvendo e muitas vezes falando para você mesmo. É quando acontece muitas vezes de você chegar na frente do espelho e dizer assim: você é uma máquina de vencer, você vai conseguir hoje, você vai conseguir esse emprego, essa conversa que você tem consigo mesmo. Se fosse escrita em literatura, ela se chamaria um solilóquio. É isso que o salmista está fazendo aqui. Ele está falando para si mesmo, é como se ele estivesse dando uma ordem para si mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ele chama a si mesmo, com tudo o que ele tem, para louvar e para cantar a bondade de Deus. E aí eu olhando outras versões e outros significados para esse tudo que há em mim. Na versão da Reina Valera, a versão espanhola, ela fala assim: todas minhas entranhas. Quer dizer que é para louvar ao Senhor e bendizer com todo o seu coração. Não é uma coisa que você faça relaxadamente, dizendo: eu acordei hoje, estou aqui deitado, eu vou louvar o Senhor. Você pode louvar o Senhor do jeito que você tiver, mas o salmista aqui, ele está chamando a si mesmo, ele está se desafiando a louvar com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma. É esse chamamento que ele faz, e é um compromisso que nós devemos ter, de louvar ao Senhor dessa forma, e ele vai justificar de várias formas de que nós devemos louvar ao Senhor, bendizer o seu nome. E ele no versículo 2, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Louvar a Deus, bendizer ao Senhor, é lembrar dos seus benefícios. E o salmista precisa dizer isso a si mesmo, e a gente precisa ouvir isso, ler isso, cantar isso, porque nós somos tentados a esquecer dos benefícios de Deus constantemente. A exemplo de Israel, por exemplo, que passa por 10 pragas no Egito, viu a mão de Deus fazendo maravilhas na nação mais poderosa da época, e ao sair do Egito, depois vê Deus abrindo o Mar Vermelho, destruindo as hordas de egípcios ali, os exércitos egípcios. O exército mais poderoso da época é destruído pela mão do Senhor, sem o povo fazer nada, e ele está vendo a mão de Deus, a bondade de Deus sobre eles. Eles saíram com despojos, com ouro e prata que os egípcios entregavam, para poder eles saírem com medo depois da morte dos primogênitos. E aí o que é que eles fazem na primeira ocasião, na primeira prova que eles têm, que é de esperar Moisés receber a lei do Senhor, ouvir a voz do Senhor e receber a lei do Senhor. Moisés, ao se demorar, o que é que eles fazem? Fazem um bezerro de ouro e diz: esses são os deuses que te tiraram do Egito. E nós somos igualzinho ao povo. Nós não temos paciência de esperar, nós somos constantemente tentados a esquecer o quão bom Deus tem sido para conosco. O quão bom Deus tem sido em ter nos abençoado, em ter nos chamado pela sua graça, para a sua maravilhosa luz, em ter nos unido como igreja, em ter nos dado a nossa família, em ter nos sustentado. E nós precisamos ler esse salmo, cantá-lo e falar esse solilóquio para a nossa alma: não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E para reavivar a memória, o salmista ele dá aqui alguns motivos para bendizer ao Senhor. Alguns desses benefícios, ele diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, versículo 3.
Quantas vezes a gente já louvou ao Senhor, bendisse a Ele? A gente pedir perdão, até a gente pede às vezes, né? Faz um momento de confissão na igreja, quando a gente lembra de pedir perdão a Deus. Mas quantas vezes a gente não já agradeceu ao Senhor e bendisse ao Senhor por Ele ter perdoado todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. Consultando o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 56, que trata exatamente dessa consciência do perdão, o que significa o perdão dos pecados, o Catecismo trata assim, em parte, só ter aqui um excerto desse texto, dessa pergunta, diz: creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida, essa natureza, mas Ele me dá a justiça de Cristo pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Que bênção maravilhosa é o perdão dos pecados, e nós temos que louvar ao Senhor todos os dias pelo perdão dos nossos pecados, mas não só pelo perdão de todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades, mas também porque Ele sara todas as nossas enfermidades. Ele quem sara todas as tuas enfermidades, termina assim o versículo 3, é Ele sim que sara. E aqui eu não estou fazendo nenhuma pregação neopentecostal não, de declarar cura, tomar posse de cura, nada disso. Hoje mesmo a gente já orou pelo reverendo Ronaldo Lidório, oramos por outras pessoas que se encontram enfermas, e constantemente isso acontece no meio da igreja do Senhor. Mas se há cura, se ele vai ser curado ou não, não sei. Ele falou que vai começar a quimioterapia, etc. Mas se for curado, é Deus quem vai dar essa cura. Se é através, agora tomando as palavras do reverendo Hernandes Dias, Deus cura ordinariamente, usando os meios ordinários, os médicos, a medicina. Ele cura sem meios ordinários, sem meios humanos, e Ele cura apesar dos meios humanos. Muitas vezes um tratamento acaba debilitando muito a pessoa, que torna o caráter daquele sofrimento irreversível, e o Senhor pode curar. Se for curado, é porque Deus quis curar. O que eu sei é que qualquer cura, meus irmãos, vem da parte do Senhor. Ele quem cura todas as nossas enfermidades. Ele curou a maior enfermidade de todas nós, que era a nossa condenação eterna e o destino longe dele. Ele há algo maior ainda para louvarmos, é isso que ele vai tratar logo em seguida, versículo 4. Quem da cova redime a tua vida, a palavra aqui é Sheol, é sepultura, redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele cura, ele perdoa, e ele fez algo maior, que esse a gente precisa lembrar todos os dias, e nossa alma tem que com toda a força bendizer ao Senhor, porque realmente nós temos garantido a vitória sobre a morte. O maior inimigo de nossas vidas é a morte. Qual o porquê do desespero na guerra no Oriente Médio, ou das pessoas correrem atrás de tratamentos, de rejuvenescimento? Porque a morte é algo que assombra a humanidade, mas Ele redime a nossa vida da sepultura. Nem mesmo a sepultura, nem mesmo a morte pode nos causar qualquer terror. E se você acordou hoje e está ouvindo essa mensagem, então eu e você, nós temos motivo para louvar, para bendizer ao Senhor, porque Ele nos deu a sua graça, e a sua misericórdia se renovaram nessa manhã, nos concedendo vida, e mais ainda Ele nos concede a bênção da vida eterna, de sermos redimidos da morte eterna, da morte espiritual. E o texto continua ainda mais, dando mais motivos para si mesmo. O salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele diz: Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E aí eu fui procurar outras traduções e outros textos, e apenas na tradução de Almeida que ele traz essa palavra velhice, porque na verdade a ideia e as traduções, outras traduções,
mais próximas do original, ele diz assim que ele enche a sua boca de produtos, ele enche a sua boca de bondade, ele enche a sua boca de bondade, e de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. E quem foi alcançado por essa misericórdia, por essa graça do Senhor, ele envelhece, não tem como deixar de envelhecer, mas ele não envelhece reclamando, praguejando, murmurando, ele envelhece louvando a Deus. Envelhecer sem se deprimir, porque a sua confiança, o seu coração estão no Senhor. Ele encontra motivo de louvar e engrandecer o Senhor. Ele enche a nossa boca de coisas boas. O apóstolo Paulo escreve dizendo que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, adoeça, o nosso homem interior se renova a cada dia. E é assim que a gente envelhece. Estou fazendo 50, domingo a 8. O pastor já passou dessa fase, né, pastor? Eu vou fazer 50. Ivan também já passou, né, Ivan? Estou chegando lá. Agora é só ladeira abaixo, porque depois dos 50... será que eu chego aos 100? Eu acho que já passei da metade da minha vida. Mas a gente envelhece renovando o coração na esperança de que o Senhor é misericordioso, que a sua graça nos alcançou, não tem um motivo para praguejar, para murmurar. A águia, o lance da águia é muito legal, porque a águia está ligada a muitas lendas e muitas histórias, mesmo do povo judeu, e muitos mitos cercam a águia, mas certo mesmo é que a águia, ela como a grande maioria dos pássaros, ela muda a plumagem, ela renova, de tempos em tempos, ela renova as penas, e dizem, né, que ela afia as garras, quando ela passa por essa renovação de plumagem, ela afia as garras para continuar ativa, pegando sua presa, voando alto. E você não vê nunca, nem pode ir em zoológico, você não vê águia velha, porque essa é uma outra história muito legal da águia, é que o bico dela continua crescendo a tal ponto que chega um momento que ela não consegue mais comer, e que ela tem que somente beber líquidos, e exatamente por não conseguir nutrientes suficientes para sobreviver, ela morre. Então a águia, enquanto está viva, ela está atuando, ela está voando, ela está caçando a sua presa. E o salmista está dizendo assim, aqui, quem louva ao Senhor, quem bendiz ao Senhor, ele reconhece de que o Senhor encheu a sua vida de bondade durante a sua vida, de modo que você está na mocidade se renovando, e essa mocidade se renova como a águia, como a força da águia a cada dia. Mas daí agora, depois desse solilóquio, depois desse momento de chamar a si mesmo para louvar e bendizer o Senhor, ele chama a outros para esse compromisso. A partir do versículo 5, aliás, 6 em diante, bendizer ao Senhor é um compromisso de todos os filhos de Deus. E o texto continua dizendo, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. A ideia aqui é como se, sabe quando você faz uma viagem ou acontece alguma coisa tão boa com você. O pastor foi para Paraú, no Rio Grande do Norte, chegou contando a todo mundo. Ele chegou, só botou no grupo do conselho, botou no grupo da igreja. Ele quer contar porque foi um negócio bom que aconteceu, aí quer dividir com as pessoas. E a ideia aqui é exatamente essa: bendizer ao Senhor tem que ser uma coisa para ser dividida, para ser contada para todos. Louvar a Ele porque Ele é justo, versículo 6, Ele faz justiça, Ele julga os oprimidos. Versículo 7, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós bendizemos ao Senhor como povo de Deus, como igreja do Senhor, porque Ele nos inseriu nessa história da redenção. Quando ele traz Moisés aqui, ele mostra a bênção de Deus sobre um povo, livrando ali do Egito. É a história
a história de Davi, a história do povo de Israel, a história da redenção, é a nossa história. Nós às vezes, a gente escuta a gente dizer assim, não, convide a Deus para fazer parte da sua história. Está errado, está aqui totalmente equivocado. A gente não convida Deus para fazer parte da nossa história. Deus que nos convida a fazer parte da história da redenção. É isso que está acontecendo aqui. Essa história, a história de Moisés, é a nossa história. Por isso que nós podemos louvar a Deus pelo livramento que Ele deu ao povo de Israel lá no Egito. E podemos bendizer a Deus por cada momento da história da redenção em que Deus esteve preparando o seu povo para a vinda do seu Filho e que preparou a sua igreja para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando o seu nome. Por isso nós louvamos por Abraão, por Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, os profetas, Cristo e por todos aqueles que trouxeram a palavra, que cooperaram em trazer a palavra até nós. Os feitos do Senhor em Israel são os feitos do Deus que estava escrevendo a história da nossa salvação. Por isso bendize, ó minha alma, ao Senhor. Versículo 8 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, ele demora para se irar, ele não se ira facilmente, ele é longânimo e assaz e muito benigno. Nós louvamos a Deus como igreja e povo santo, porque Ele é misericordioso, porque Ele tem compaixão de nós, porque Ele é longânimo em suportar com paciência o nosso pecado, a nossa conduta. Muitas vezes estamos aqui domingo após domingo e muitas vezes caímos, e o Senhor, com longanimidade, em vez de nos dar da sua ira, Ele nos trata com compaixão, com paciência, com misericórdia e benignidade, de modo que a sua justa ira é aplacada. Versículo 9 diz: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Nós louvamos a Deus, porque se temos consciência que Ele perdoa nossos pecados pessoais, também temos que Ele não retribui de acordo com as nossas iniquidades. Pelo contrário, Ele afasta de nós as nossas transgressões, para que nós possamos nos relacionar com Ele. É isso que vai dizer daqui para frente, versículo 10 até o 12, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E quando eu estava lendo isso, estudando, eu não pude deixar de pensar no texto do apóstolo Paulo, quando ele fala de altura e profundidade, que nada pode nos separar do amor de Deus, porque da forma como é distante o céu da terra, o oriente do ocidente, Ele afasta de nós os nossos pecados, as nossas transgressões. O amor de Deus é muito maior, é infinitamente maior do que a nossa capacidade de lhe causarmos ira. Isaías 43, versos 24 e 25, a palavra do Senhor diz assim ao profeta: não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Versículo 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O profeta Miqueias vai dizer que ele lança, lá no finalzinho do livro, lá no capítulo 7, ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados, e dele não se lembra. Esse é o nosso Deus, e por isso que ainda que a gente peque, a gente se agarra na graça, clama pela misericórdia do Senhor, se agarra ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é suficientemente capaz de perdoar-nos, e nós confiamos que Ele nos perdoa, porque Ele afasta, Ele joga para longe, para o mar do esquecimento dos nossos pecados. Bendizemos ao Senhor, porque podemos nos já chegar a Ele, como sendo nosso Pai, na certeza que Ele se compadece de nós, os seus filhos, que o temem. Diz o versículo 13,
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Como um pai se compadece dos filhos. Rapaz, é impressionante como a gente aprende sendo pai, né? Essa semana lá em casa teve uma situação e um dos meus filhos, que eu não vou dizer o nome porque eu não pedi permissão, e quebrou um negócio lá de Clênia. E na hora a gente estava se arrumando para vir para a igreja, eu acho. Estava aquela confusão, foi mexer, eu não devia, quebrou. E a Clênia reclamou com essa pessoa e ela foi e chora. Mas aquilo me deu um aperto no coração, que eu disse, meu bem, não falar assim na bichinha, tá lá e tal, vamos lá falar com ela, vamos conversar, etc. Porque pai tem essa coisa de se compadecer dos seus filhos. E a Bíblia está falando de pecado, ao mesmo tempo que fala de um ser, de um Deus misericordioso, justo, que Ele não inocenta o culpado, mas ele pleiteia a causa do oprimido, Ele usa de misericórdia, usa de graça, mas esse filho pecador, Ele trata com compaixão como pai, Ele se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor se compadece dos que o temem. E por meio de Cristo Jesus nós somos adotados pelo Espírito de adoção, somos protegidos, providos, corrigidos, mas jamais abandonados pelo nosso Deus, que é o nosso Pai. É lógico que a gente, lendo esse texto, a gente lembra da parábola do filho pródigo, que dá as costas para o seu pai, percebe sua herança e vai e gasta dissolutamente, depois volta dizendo, pai, pequei contra ti. Pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como qualquer um dos teus servos. E o pai abraça, coloca a melhor roupa nele, manda matar um novilho, porque meu filho estava perdido e foi achado. Esse é o nosso Deus e por isso nós devemos bendizê-lo pessoalmente e como igreja do Senhor, que somos aqueles que foram adotados por Ele, nós devemos louvá-lo continuamente. Mas o texto continua e diz, versículo 14 até o 18, diz, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, quanto ao homem os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nós louvamos a Deus porque há um contraste. Deus criou todas as coisas e criou o homem, mas ele não é como a sua criação, ele não é igual a nós, ele não é pó como nós somos, ele é Deus e nós somos pó. Deus é transcendente à sua criação e exatamente por causa desse contraste é que ele é digno de que nós o louvemos e o adoremos. O homem de fato não sabe quem realmente é. O homem não sabe, por isso que ele anda correndo atrás de tanta coisa inútil e fútil e coisas desse mundo e prazeres, porque ele não sabe, ele não consegue sequer reconhecer que ele é pó e não conhece o Deus que o criou. Mas Deus sabe, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Nós somos frágeis como pó, como um sopro, como uma erva, como uma grama, um mato que nasce, floresce de manhã e depois com o vento ele desaparece, ninguém sabe nem se existiu. O nosso orgulho e sentimento de dignidade, de achar que somos alguma coisa e que merecemos alguma coisa, nos impede de confiar em Deus e de verdadeiramente louvá-lo. Talvez seja isso que falte para que a gente possa abrir nossos lábios e bendizer ao Senhor e proclamar que Deus é Deus e que Deus é bom e que a sua misericórdia e a sua graça nos alcançaram, porque nós somos muito orgulhosos para fazermos isso, né?
temos vergonha, achamos que isso de alguma forma vai atrapalhar a nossa vida. A misericórdia de Deus, ao contrário da nossa pequenez e do sopro da nossa vida, a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade. Onde é que começa? Não sei, não tem como. Nasceu aonde a misericórdia de Deus? Nasceu na eternidade. E termina onde? Termina na eternidade. É de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E o texto ele fala assim: e a sua justiça sobre as crianças e os filhos das crianças. É assim que diz na outra versão e numa outra tradução. Sobre os filhos dos filhos. Aqui uma referência, talvez a Deuteronômio capítulo 7, verso 9, que Deus guarda misericórdia por 1000 gerações. Por isso que nós batizamos crianças, nós incluímos crianças no pacto. A criança sempre esteve incluída no pacto, na aliança. E agora, o batismo, de semelhante modo à circuncisão no Velho Testamento, nós incluímos as crianças na bênção do Senhor, na bênção da aliança. Isso não quer dizer que os nossos filhos são salvos pelo batismo, mas que há promessas e bênçãos para eles, se nós guardamos e cumprimos os preceitos da aliança do Senhor. Nossos filhos devem então aprender conosco, aprender com a igreja, a louvar ao Senhor por tudo isso que a gente já falou aqui. Para os que guardam a sua aliança, os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Não é a obediência que leva à fé, mas a fé é que motiva a obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre é graça de Deus nos alcançando e depois a nossa obediência é só uma resposta a essa graça e não algo que a gente de fato mereça. Por fim, meus irmãos, o último parágrafo aqui é quando agora não só nós bendizemos como pessoa individualmente, como igreja, como povo, mas todas as coisas, toda a criação, tudo louva ao Senhor e glorifica o seu nome, versículo 19 até o 22. Os anjos executam as ordens do Senhor e bendizem ao Senhor. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. E para enfatizar eu li em algum lugar, eu ultimamente ando lendo tanto que eu não lembro mais onde é que eu leio as coisas, mas eu li que o hebraico, você não tem como escrever aumentativo, não existe aumentativo. Você, para dar ênfase a alguma coisa que é grande e que é importante, você repete a palavra. Por isso que quando Isaías tem a visão do trono de Deus e os querubins voando lá, se cobrindo com as asas e tal, ele escuta os querubins falando: Santo, Santo, Santo. Não é que o querubim era gago, estava santo, repetindo, mas é porque é uma forma de dizer que ele é super santo, é santíssimo, ele é o suprassumo da santidade, a perfeição da santidade. E aqui o salmista ele repete a questão da obediência dos anjos às ordens do Senhor, o louvor que esses anjos trazem ao Senhor. No versículo 21 ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. E no original, a outra tradução seria: que fazem a sua vontade, que fazem o seu prazer. E a palavra aqui, então, essa repetição dá a entender que ele não está falando apenas de um grupo só de anjos, mas todos os anjos, miríades de miríades, exércitos divinos e celestiais, louvando ao Senhor, fazendo a sua vontade, obedecendo a Deus com prazer, com alegria, nesse ambiente de louvor e adoração. Toda a criação louva ao Senhor. Versículo 22, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em
todos os lugares do seu domínio. Ora, se o versículo 19 diz que ele domina sobre tudo, então todo ser que respira louva ao Senhor, todas as coisas criadas louvam ao Senhor, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, o louvará e glorificará o seu nome. O salmo termina exatamente como começou: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma. Tantos motivos, tantas razões para louvar e adorar o nome do Senhor. A gente é tão impenitente, a gente esquece das bênçãos de Deus, vive de murmuração, de praguejar, não abre a boca para proclamar as virtudes do Senhor, da sua palavra, não consegue enxergar a bênção de Deus na nossa salvação, no perdão dos pecados, na cura, na redenção. Mas o Senhor continua sendo Deus digno de ser louvado, e toda a criação, os anjos o adoram, e você pode estar perdendo o seu tempo em não participar desse coral maravilhoso de louvor e adoração. Você já parou para louvar o Senhor hoje? Já tentou lembrar dos motivos que temos para louvar o Senhor? Engraçado que uma tradução para bendize é abençoe o Senhor a minha alma, ó minha alma. É porque, diferentemente da cultura do homem, quando a gente louva o outro homem, o outro que se sente abençoado porque está sendo elogiado. Mas quando a gente diz assim, bendize, ó minha alma, quem é abençoado é a gente que está louvando a Deus. Ele recebe o louvor e quem é abençoado somos nós. Você já parou para lembrar dos motivos? Ou a gente está sofrendo de memória fraca? Há um motivo superlativo de louvor, que é a vitória sobre a morte, a reconciliação com o Pai, a graça de podermos nos relacionar com Ele, a esperança da vida eterna, de que estaremos com Ele para sempre. Louve ao Senhor. Dia após dia nós pecamos e, como punição pelas nossas transgressões, deveríamos experimentar a ira de Deus sobre nós, mas por causa de Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados, da nossa transgressão, nós encontramos nele graça, misericórdia e perdão. O que é que realmente satisfaz a sua vida? O que é que realmente lhe satisfaz? Será que louvar a Deus, os anjos fazem com prazer a vontade do Senhor? Será que louvar ao Senhor, isso traz satisfação ao nosso coração? Uma vida de contentamento, em vez de andar murmurando e praguejando? O testemunho do louvor não é apenas um traço pessoal da nossa fé que abraçamos, mas um exercício para lembrança aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, que Deus sempre será louvado. Vem o dia, e já vai alta a hora, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é digno de louvor e adoração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar mais uma vez e bendizer o nome do Senhor. Ore e coloque diante do Senhor a sua adoração, louve a Ele, agradeça pelo perdão dos pecados, de todos os seus pecados. Agradeça porque Ele é quem sara a sua enfermidade. Ele é o Deus que nos redime da cova, nos redime da morte, é o Deus que nos incluiu na história da redenção. Louve ao Senhor pelos seus poderosos feitos, louve pela sua misericórdia, louve ao nome do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque aprove a ti, Senhor, que estivéssemos aqui nessa noite e pudéssemos nos deleitar na tua palavra. Perdoa a nossa iniquidade, Senhor, porque temos memória fraca, nós temos andado muitas vezes nesse mundo buscando os nossos próprios prazeres e as nossas próprias nossos próprios interesses, ó Deus, e temos esquecido, ó Deus, temos deixado de louvar e adorar o teu santo nome, que é digno de todo louvor e adoração, porque tu és Deus, rico em misericórdia, em graça. Ó Deus, louvamos, Senhor,
porque essa bênção se estende às próximas gerações, aos nossos filhos e aos filhos dessas crianças. Ó Senhor, porque a todos aqueles que cumprem, ó Deus, os teus preceitos, estão debaixo, Senhor, dessa graça, são abençoados pela adoção de filhos, e pela tua presença, e pela tua direção, e pelo teu amor e cuidado a cada dia, o Deus que não nos abandona. Ó Senhor, concede-nos, Senhor, a bênção de abrirmos os nossos lábios e experimentarmos a bênção de te louvarmos, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém.